Olá, queridos irmãos e amigos. Depois de termos aprendido aqui, através da palavra do Senhor, sobre a obra de Deus realizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, fatos concernentes a Jesus, aquele que veio, que viveu, que morreu, que ressuscitou, está sentado agora à destra do trono de Deus. Ele mesmo disse quando estava aqui, poucos instantes antes da sua partida, da sua volta para o céu, ele disse: está consumado. Portanto, nós compreendemos de maneira muito clara que a morte do Senhor Jesus na cruz foi um fato consumado, ou seja, um fato consumador, aquele que realizou toda a obra de Deus para a salvação do homem. Entendemos que nada, absolutamente nada, ficou por ser feito. Absolutamente nada. Tudo foi feito. A obra de Deus foi realizada, foi consumada. Por isso, no momento que se crê no Senhor Jesus, no seu sacrifício perfeito, a Bíblia diz que a salvação nos é dada através do Senhor Jesus, pela graça mediante a nossa fé. Assim sendo, cabe-nos uma pergunta interessante. Essa pergunta foi feita pelo escritor da Epístola aos Hebreus. Diante desses fatos contundentes, comprovados, visíveis e palpáveis, diante da consciência que nós temos que Jesus foi o único meio que Deus utilizou para realizar e completar a salvação completa do ser humano, sem deixar nada por fazer, a pergunta é: como escaparemos nós? Escaparemos nós do quê? Como escaparemos nós do inferno? Como escaparemos nós de uma condenação? Como escaparemos nós de uma vida sem Deus, no suplício da alma após a morte? A Bíblia Sagrada é muito clara quando diz em Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos sem direito estão à glória de Deus. Capítulo 6 de Romanos, verso 23, diz: e o salário do pecado é a morte. 2 Tessalonicenses diz: os quais receberão ou padecerão como castigo eterno a eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. João capítulo 3, versículo 18, ele diz: aquele que não crê já está condenado. Eu perguntaria, à luz da palavra de Deus, nessa pergunta interessante para nós: como escaparemos nós de tamanha condenação, sendo que Jesus veio e realizou a obra? Nada que fazemos, que fizemos, que faremos ou que venhamos a fazer, nos servirá de tábua de salvação. Absolutamente nada. Somente o sacrifício de Jesus na cruz. Foi o único sacrifício, a única obra que agradou o coração de Deus para a salvação do homem. Foi o sacrifício do seu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque nele não havia pecado. Ele nunca pecou, nem achou engano na sua boca. Por isso Deus o agradou e fez o enfermar, moendo em nosso lugar, fazendo morrer no nosso lugar. Como escaparemos nós? Você teria uma ideia mirabolante como escapar do inferno? Não, não existe. Por isso a pergunta em Hebreus capítulo 2, versículo 3, é muito clara. Quando ele diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor através dos seus profetas,
foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então, observa que a salvação é algo realizado na pessoa de Jesus. Nós apenas recebemos a salvação terminada, pronta. E a pergunta continua: como escaparemos nós? Se nós não atentarmos, se nós não observarmos, se nós não voltarmos ou dependermos inteiramente dessa tão grande salvação. Uma salvação que foi anunciada pelos profetas, estamos vendo o profeta Isaías profetizando sobre isto, 700 anos antes da vinda de Jesus. Uma salvação que foi confirmada depois por aqueles que creram. Os discípulos de Jesus creram, anunciaram, pregaram e muita gente foi salva. E essa salvação foi confirmada através dos sinais que seguiam. Está lá em Marcos capítulo 16. Então, sinais seguirão aos que creem. E esses sinais seguiram. Jesus provou. Jesus se manifestou através da pregação do Evangelho. Então, são fatos consumados. Nada ficou por ser realizado. E agora, por fim, a sua palavra afirma que é exatamente assim. Ele deixou a sua palavra escrita para que aqueles que não tiveram o privilégio de ver Jesus, aqueles que não tiveram o privilégio de ver os profetas, aqueles que não tiveram o privilégio de ouvir os apóstolos e discípulos de Jesus, poder ler agora os relatos contundentes, convincentes. Por isso que Jesus, quando ele morre na cruz, antes um pouquinho ele diz: está consumado. Nada mais temos a fazer, somente crer nele, abrindo o coração, recebendo-o como Senhor e Salvador, isto através da fé no sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo. Como escaparemos nós? Quero que você ocupe a sua mente, o seu coração com essa pergunta. Como escaparemos nós se não atentarmos ou se nós negligenciarmos uma tão grande salvação, tão grande, completa, perfeita salvação na pessoa de Jesus? Há outra maneira de escapar da condenação? Não. A pergunta é muito oportuna, a pergunta é muito clara e nós sabemos que é exatamente assim. A palavra de Deus afirma em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ele disse: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É ela que fala de Jesus para nós. É ela que revela essa obra maravilhosa, gloriosa de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Como escaparemos nós? Tudo indica que está convergindo-se para a obra realizada por Jesus na cruz do Calvário, e a palavra de Deus declara isso para nós. Em Atos capítulo 4, versículo 12, o escritor, que foi Lucas, escreveu as palavras da declaração de Pedro, o apóstolo. Porque nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nem igreja, nem batismo, nem religião, nem boas obras, nem justiça própria, nada, absolutamente nada, somente o nome. No nome de Jesus nós encontramos a verdadeira salvação. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Paulo escreveu dizendo que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem, é aquele que faz a mediação entre nós e Deus. Ninguém mais pode falar a Deus por nós a não ser o Senhor Jesus. Aliás, este foi o trabalho para o qual ele ascendeu aos céus, assentou-se à direita do trono de Deus e intercede por nós.
Ele é o nosso perfeito intercessor diante do Pai. João capítulo 14, versículo 6, João registrou as palavras de Jesus quando disse: eu sou o caminho, disse Jesus, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém é ninguém. Somente no nome e no sacrifício de Jesus podemos ter acesso diretamente ao trono da graça e termos então esta grande e eterna salvação preparada por Deus em Jesus. Em João capítulo 3, versículo 18, ele diz: aquele que não crer já está condenado. Portanto, não há como escaparmos. 1 João capítulo 5, versículo 12, Jesus afirmou dizendo, João escreveu: aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. O que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Repito mais uma vez as palavras do escritor da Epístola aos Hebreus. Como escaparemos nós se não atentarmos ou se nós negligenciarmos, esquecermos de tão grande salvação, a qual foi proferida pelos profetas e depois confirmada por aqueles que a ouviram, testificando também com ele Deus, por meio dos sinais, milagres e várias maravilhas e dom do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Como escaparemos nós? Eu quero que você ocupe a sua mente com essa pergunta e encontre a resposta, e só vai encontrar uma única resposta e uma única saída. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho de Deus, Jesus Cristo, te libertar, verdadeiramente serás livre. João capítulo 8, versos 32 e 36. Jesus é o único caminho, é a vida, é a verdade. Não podemos nunca, jamais e ninguém ir ao Pai a não ser por Ele. Não há como escaparmos de uma tão grande salvação negligenciando esses fatos sobre o Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado, Senhor, pela obra consumada, a obra gloriosa do Senhor na pessoa do teu amado Filho Jesus, nos dando pela fé nesse sacrifício a recompensa, a salvação da nossa alma. Como diz o salmista, o laço quebrou e nós escapamos como um pássaro do laço do passarinheiro. Portanto, Deus, obrigado, porque Jesus fez a obra. Jesus consumou a obra e através da nossa fé, nesse sacrifício, pela graça do Senhor, somos salvos. Deus continua falando ao coração, especialmente daqueles que ainda não têm Jesus como Salvador, que procuram outros meios para chegarem aos céus, que eles se convençam de que não há outro meio. Aos meus irmãos em Cristo, que a sua fé seja aumentada, que a sua certeza absoluta no sacrifício de Cristo e na salvação por meio dele possa ser aumentada a cada dia. Nós oramos com gratidão por tudo, no nome precioso de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um forte abraço, até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.